Paz seja, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo diário sobre os personagens da Bíblia. Hoje nós vamos falar de mais um personagem, então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, seu lápis, sua caneta, ora ao Senhor, vem conosco, vamos falar de mais um personagem da Bíblia. O personagem de hoje é Adonias. Adonias quer dizer Yahvé é meu Senhor. Em verdade, Adonias é o quarto filho de Davi. Ele o teve com uma das suas esposas, de nome Agibe. Ele foi nascido em Hebrom, enquanto seu pai já era rei sobre Judá, então apenas uma parte do povo. Ele era rei sobre Judá apenas, e ele nasce então nesta cidade de Hebrom. Apesar do que havia acontecido com Absalão, Adonias ele se arrisca. Ele se auto-intitula rei de Israel, mesmo sabendo que Salomão já havia sido indicado para isso. Não especificamente, mas ele sabia da vontade de seu pai e ele sabia da indicação de Deus para Davi. E Davi iria cumprir a vontade de Deus, indicando então Salomão para sucedê-lo. Mesmo assim, mesmo já tendo o exemplo do seu irmão mais velho, Absalão. Então lembrem-se que vem primeiro Amnon, que foi morto por Absalão, que depois foi morto também. Quileabe seria o segundo, né, na linha sucessória, mas nós não sabemos, a Bíblia não menciona o fim de Quileabe, provavelmente ele morreu tenro ainda, antes ainda. Portanto, na linha sucessória, Amnon é morto, Quileabe não se sabe, Absalão era morto. Pelas regras da época, ele estava como sucessor, ele era o filho mais velho e, portanto, era herdeiro presuntivo. Mas no reino de Deus as coisas não acontecem como no reino dos homens, né? Quem determina o rei é Deus. E, portanto, quem estava determinando aqui que Salomão exercesse essa função era Deus. Davi sabia disso e todos eles sabiam disso. Mesmo assim, ele tenta a sorte. Mesmo assim, ele arrisca, auto-intitulando-se rei. Ele reúne algumas pessoas famosas, algumas pessoas importantes, proeminentes da corte de Davi, como, por exemplo, o seu comandante, o comandante das tropas de Davi, Joabe, o homem forte, o braço direito de Davi, estava do seu lado. Também Abiatar, um dos sumos sacerdotes, né, porque ele compartilhava com Zadok o sumo sacerdócio. Abiatar estava também do lado dele. Então ele imaginou que, tendo o comandante, tendo a presunção de herdeiro e tendo o sumo sacerdócio, ele estaria seguro. Não foi bem assim que aconteceu. Em verdade, os seus planos foram frustrados porque o profeta Natã, não o filho de Davi, Natã, o profeta Natã mais Batseba, conversaram com Davi, lembraram a Davi a promessa dele, inclusive os desejos de Deus que foram feitos e eram explícitos para Davi, e aí eles conseguiram fazer com que Salomão fosse coroado rei. Então, Davi determina a coroação de Salomão ainda em vida, ele estava vivo ainda, tá? E desta maneira Salomão assume a coroa, ela assume o reinado de todo o Israel. Se não bastasse isso, um pouco depois, veja que a coisa ficou desta forma, não houve nenhuma retaliação em relação a Adonias, porque ele aceitou isto tudo e ficou desta forma. A
Assim que Salomão assume, ele, de uma forma impertinente, ele tenta casar-se, ele pede a concubina de Davi. Foi a última que esteve com Davi. Na verdade, Davi não a conheceu. Ela estava tratando de Davi, cuidando de Davi nos seus últimos dias. Mas era uma concubina de Davi. E isto soa como uma tentativa de golpe, porque era regra naquela época que a pessoa que sucedia o governante, o rei, ele tomava as suas coisas, principalmente as suas mulheres. Então, quando ele faz isso, ele é entendido, esta ação é entendida como uma tentativa de golpe. Salomão não admite isso, ele já tinha deixado por isso mesmo a tentativa de golpe anterior, mas esta não poderia ficar impune, porque ele percebeu que Adonias ia tentar outras vezes e ele ia ser um incômodo para o reino. Então ele determina a sua morte. Quem executa é Benaia, que é o seu comandante em chefe, né? O seu comandante em chefe. Existe um outro Adonias, que era um levita, que foi arregimentado por Josafá para ensinar a lei nas cidades de Judá. Amém, amados? Bons estudos!